Nós demos um curso sobre constelação com bonecos recentemente aqui em Campinas, e neste curso durante 3 dias eu ensinei uma abordagem da maneira que eu faço a constelação com bonecos, e acontece que a constelação com bonecos, ela tem um porquê de existir, e ela tem uma estratégia. E é isso mesmo, Sérgio, quando a gente muda, e se a gente não torce mais para aquele time, e a condição sine qua non da amizade é torcer para o mesmo time, então a amizade não existia, né? Porque a amizade, ela transcende. Já mudou, ele estava no primeiro casamento, foi uma coisa muito louca, ele passou, esse meu amigo, né? Ele passou na porta da casa onde eu morava e ele me escutou tocando piano, ele tocou a campainha, e falou, oi, eu sei que você parece meio estranho, mas eu vi você tocar, posso tocar junto com você? Eu tenho um saxofone. E ele entrou, e a gente ficou uma tarde inteira tocando juntos, e isso foi há 36 anos atrás. E até hoje somos amigos. E ele, independente do que eu fiz, deixei de fazer, ele continuou sendo meu amigo. Então, a amizade, ela não põe a condição do outro ser igual. Eu vou ser seu amigo seu se você torcer para o mesmo time, ou acreditar nas mesmas coisas. Não. A amizade, ela transcende. É o amor que nós chamamos de philos. O amor philos, ele se identifica com o diferente. Eu aceito que o outro é diferente, e eu lido com essa diferença e respeito a pessoa. Ele tem qualidades, ele tem características que para mim são importantes numa pessoa, eu admiro, eu aceito isso, né? E eu vou conviver com ele. E se um dia ele deixar de fazer tudo aquilo, ele vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Então isso é uma coisa, um aspecto legal da amizade, do dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Existe uma outra aforisma, para vocês terem noção como isso é importante. Eu não tenho certeza se foi o Tony Robbins que falou, mas eu acho que o Jim Rohn disse isso. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Pega a média financeira das 5 pessoas com quem você mais convive e a sua vai ser essa média. Então, acho que não precisa falar muito, né? Se você convive, tem amizade com pessoas que têm mais ganho financeiro, você naturalmente vai ter mais ganho financeiro. Agora, trazendo para o nosso lado, pega a média da consciência sistêmica das 5 pessoas com quem você mais convive e essa vai ser a sua média. A menos que você saia da caixinha e procure ampliar sua consciência de uma outra maneira, com outras ferramentas e fazendo o seu caminho, o seu próprio caminho, tá ok? Muito bem, então o nosso tema hoje, como eu estava falando, era a constelação com bonecos, e ela tem uma particularidade. Quando que a gente usa a constelação com bonecos? Num atendimento individual. Por quê? No atendimento individual, a pessoa ela entra com a razão. Ela vem com uma história já montada na cabeça dela, ela olha, pergunto, para o problema ou ela olha para a solução? O que vocês acham? Quando uma pessoa vem contar da causa dela, da situação dela, da doença dela, da dívida dela, aquilo que ela não, do vício dela, aquilo que ela não consegue resolver, ela vai falar do problema ou vai falar da solução? É uma questão muito importante. E a resposta é simples. Acho que vocês vão poder colocar aí, mas basicamente a pessoa ela olha para o problema. De uma maneira emocional ou de uma maneira racional? Racional. Porque ela tenta entender
aquilo. Então, se ela tem um problema de tireoide, é isso mesmo, Maria, olha para o problema. E quando nós olhamos para o problema, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar a solução. Uma comparação bem simples disso é uma pessoa que joga dama ou joga xadrez. Quem olha de fora vê muito mais. Quem está envolvido emocionalmente com o que está acontecendo não consegue buscar a saída. E essa é a questão. Muito bem. Então, o atendimento individual, a pessoa começa a falar e até certo ponto para localizar. E daí você elege naquilo que ela falou bonecos, elementos que vão simbolizar pessoas ou o que estiver sendo trazido como alvo. Então, por exemplo, se ela traz uma questão empresarial, você tem o produto, você tem o lucro, você tem o dinheiro, enfim, elementos vários que podem ser representados. E aí acontece um fenômeno muito interessante, que é o acesso ao inconsciente daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que faz trabalho de coach, ela tem, basicamente, o trabalho de coach é daqui para frente, né? Meu caminho, como esse caminho que vocês estão vendo atrás aí, o vale vai se abrindo. O trabalho do terapeuta é daqui para trás, é o que aconteceu na minha vida que me fez ser o que eu sou. Então, quando eu amplio esse trabalho de coach, eu dou uma visão sistêmica, e aqui eu quero explicar para vocês o que é o sistêmico. Sistêmico é a sua situação dentro da sua família, da sua grande família. A família é montada pelos seus pais, pelos seus avós, bisavós, enfim. Coloca aí até a 7ª geração, e você faz parte, uma expressão dessas pessoas, dessa história. E aí, se você pensa em 7 gerações, tranquilamente você pode voltar 200 anos. Então, 1816, né? Brasil, família real portuguesa, em 1808 chegou, né? O Brasil ainda não tinha nem proclamado a sua independência, ele era colônia de Portugal, e tudo aquilo que aconteceu naquela época com os meus antepassados acabou me influenciando, né? Aliás, eu tenho meu bisavô, ele fez medicina na escola da Bahia, que era a escola, onde era a capital, né? A Bahia era a capital da província do Brasil, né? E ele cuidava tanto das pessoas, amava aquela coisa do médico que vai se dando para os outros, que ele cuidava de tuberculose, ele acabou pegando uma tuberculose. E por causa disso ele foi levado para o interior, olha só, o destino, aonde, lá na cidade de Rio de Contas, no alto da montanha, onde ele conheceu a minha bisavó, e aí ele casou e montaram toda uma família. Então, quando a gente dá esse atendimento individual, essas questões sistêmicas, vem tudo. Porque quem é você nesse conglomerado de pessoas? Imagina quantas são, né? 2 pais, 4 avós, e você coloca além dos pais os irmãos, os seus tios, primo não, mas você põe avós, pessoas que os avós se relacionaram, põe os bisavós, quantos imigrantes, quantos países, quanta diversidade tem dentro de você. Então, você não é você. Quem é você? Quem é você? Você consegue responder? Pergunto, num livro, um livro do Richard Moser, que chama Mandala do Ser. Vou até colocar aqui do lado, Mandala do Ser. Mandala do Ser.
Richard Moss. Ele perguntou assim, quem é você? Aí eu comecei a falar, não, eu sou Adailton. Tá, tudo bem, mas quem é Adailton? Aí disse, não, sou médico. Não, mas eu não sou médico. Sou o quê? Fiquei perdido. Quem é você? Quem que você é? Como você se definiria? É muito difícil, nós não somos o que fazemos. A nossa essência a gente não consegue descrever. Então você não consegue falar quem você é. E é por causa disso que essa conexão sistêmica, ela se manifesta e direciona a sua vida. Nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, acabamos de falar, nas pessoas que você escolhe para conviver. Que mais? Na sua profissão, no seu casamento, forma como as roupas que você usa, corte de cabelo. Tudo isso tem um porquê de existir. E aí, quando você entra na frente de um médico ou de um terapeuta, enfim, que ele fala, então, coloca os bonequinhos. Quando você coloca, você não coloca usando o cérebro racional, você coloca com o emocional. E o terapeuta deve saber fazer essa leitura. E nessa leitura, ele pode te dizer, olha, tem esse aspecto aqui que está chocando com você, está acontecendo com você, né? E eu queria falar sobre alguns aspectos que são importantes na constelação com bonecos. A primeira questão é a atitude diante do cliente. Você entrar aberto para o novo, você entrar totalmente sem algo fechado de que você vai fazer daquele jeito. Você tem a solução. Nós não temos a solução. A solução se mostra quando a gente não olha para o problema. Então, atitude aberta. Então, atitude aberta. Aberta para o novo. Aí, o que tem de novo? É que nós estamos mexendo com o emocional de uma pessoa. Isso é sagrado. Isso é sagrado. A ética, ela tem que preponderar acima de tudo. Então, e que mais? E aí a pessoa vai colocar os bonecos, a posição, segundo aquilo que está dentro do inconsciente dele. E vai refletir justamente o posicionamento dele da família. Então, por exemplo, a pessoa às vezes coloca ela no centro e em volta coloca pai, mãe, mulher, filho. E aí você mostra para a pessoa e pergunta, o que você está vendo? Essa é uma pergunta muito chave. O que você está vendo? Ela olha assim, e ela fala ainda aquilo que ela tinha na cabeça. Tá? Não, eu tô vendo meu. Aí você faz uma pergunta, né? Você tá vendo que você está no meio dessa família, que você é o centro da família? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Provavelmente você se importa muito com essas pessoas e você é o tipo que cuida de todo mundo, que resolve o problema de todo mundo, que salva todo mundo, né? E isso se manifesta na forma como você coloca os bonecos, e se você é terapeuta, na forma como você faz essa leitura. Então, quando você começa a fazer a leitura e você fala de um aspecto que aquela pessoa tem no inconsciente, que ela não fala para ninguém, e ela não falou para você, e você ganhou um ponto com ela, e você ganhou o respeito dela. E a partir daquele momento ela se abre e fala, nesse cara eu posso confiar, porque ele sabe o que está falando. E aí entra uma questão muito importante. Muito o quê? Importante. Não queira ir muito longe. Vá num ponto que aquela pessoa pode suportar. Então, se você está vendo 3 peças que ela coloca, chaves, 3 peças básicas, por exemplo, coloca você, sua mãe e seu pai. E aí você observa a forma como ela pega nos bonecos. Você observa se ela treme, se ela ora, se ela tem dúvida, se ela não tem dúvida, como é que ela põe, né? E ali você vai ter uma série de informações que vem do inconsciente dela.
E com essas informações que vêm do inconsciente, você pode sim dar um retorno para ela e ampliar daquela questão. Lembra que, boa noite, Amália, seja bem-vinda. Então, se a gente olhar para o problema, para a questão, nós não vamos encontrar nunca a solução. A solução vem quando a gente se abre e olha grande. Sem intenção. Sem querer ajudar. E sem querer sair rapidamente do problema. Não. Se você está dentro de um problema, se tua vida está difícil, se você tem dívidas, se você está num casamento que não te faz feliz, se você está numa profissão que você não gosta, não foi por acaso que você entrou aí. Então, mais importante do que rapidamente você sair dessa questão, mudar de cidade, mudar de casamento, mudar de profissão, sei lá o quê, é o que te levou a entrar dentro disso. E isso a gente consegue ver com o posicionamento das pecinhas com os bonecos. Existem vários tipos de bonecos. Tem os pequenininhos, tem morfos, são peças redondas e quadradas, o quadrado simbolizando o masculino, o redondo o feminino, a conotação que ela quiser aquilo lá. Né? Até porque nada, eu disse, nada é bom ou ruim por si só. Tudo é bom ou ruim dependendo de como você vê a cor, o óculos que você usa para olhar para aquilo. Faz uma diferença muito grande. Então, veja, ainda, voltando para a questão do posicionamento. E aí, o que, que a gente ganha com isso? O que, que a gente faz com isso? Sua voz cortou na hora que você falou, não foi por acaso que você... E eu não ouvi. Tá, não foi por acaso que você entrou naquela situação, naquele casamento, naquele problema, naquela empresa, aquela que está falindo. Não foi por acaso. A tua alma te direcionou e tem um grande aprendizado ali, antes de você sair, porque senão você repete. Vocês, vamos lá fazer uma enquete. Você conhece alguém, homem ou mulher, que não estava bem no casamento? Conhece uma outra pessoa, se separa desse para ficar com o outro, e tempos depois, aquilo que aconteceu com esse, ela faz a mesma coisa com o outro? Conhece? Se você conhece, coloca aí. Eu conheço uma pessoa que tinha um problema no casamento e encontrou uma outra pessoa, né? E sai. E resolvendo esse problema, e cria um outro. Aí ela fica com 2 problemas sem resolver. Por isso que não é bom, né, a pessoa sair de um relacionamento e imediatamente entrar em outro. Não é aconselhável, não é produtivo, não é interessante. Mesma coisa a respeito do trabalho. Conhece Ana Maria? Silmara, conhece? A gente imagina, né? Então, várias pessoas. Porque as pessoas querem soluções mágicas. Você gosta de solução mágica? Tipo, resolver o seu problema financeiro achando uma mala de dinheiro na rua, ou ganho na loteria, ou alguém que chega e vai resolver o seu problema rapidamente. Luciene também conhece, muito bem. Então, o que que acontece? Né? A gente quer essa solução. E, quando eu coloco as pecinhas, eu me traio o meu emocional, porque eu mostro uma coisa mais profunda do meu ser. O Geraldo pergunta se a pessoa está procurando pai ou mãe em outras pessoas. Pode ser. Pode ser. A gente tem uma necessidade de amor. E a gente procura amor, mas pode ser, por exemplo, tem pessoa que se sente segurança, porque tem um casamento, tem alguém perto,
Tem pessoa que se sente segura porque ela tem dinheiro. E ela quer amontoar, ganhar muito dinheiro. E aí ela vai ganhando, e não é 100 mil, é 500 mil, depois é 1 milhão, depois é 5 milhões, e vai indo. E não tem fim, porque ela precisa ter aquilo como segurança. Às vezes é o outro. Então, quando você está procurando, você não tem fora de você, isso não vai dar certo. Anotem, isso não vai dar certo. Não, mas é incrível como, principalmente nessa questão financeira, dessa sensação de que o milagre vai acontecer. É incrível, exatamente. E aí que leva muitas pessoas mágicas buscar em Deus. É assim, pela fé vai dar certo. Eu, particularmente, acho que Deus tem coisas mais importantes para resolver do que ficar dando dinheiro para uma pessoa que criou, que gastou demais, não, criou um problema e quer que o outro resolva. Acho que Deus tem coisas grandiosas para fazer com os seres humanos na questão espiritual. Então, se você entrou num problema financeiro, o que te levou nisso? O que é o dinheiro para você? Então, numa constelação, você colocaria ali a questão financeira, o dinheiro, e a posição que isso vai entrando, vai refletindo o que está dentro de você. O que você mostra para as outras pessoas se chama máscara, sombra ou selfie? Repito. Responde para mim. O que você mostra, o que os outros veem em você, é a sombra, é a máscara ou é o selfie? Vamos lá. Responde. Isso é um conceito do Jung. O Jung notou que tem coisas que a gente mostra para os outros. Tem coisas que eu não mostro para ninguém e que eu sou, que está dentro de mim. E tem coisas que é a minha essência profunda, que alguns chamam de o meu eu superior, o meu eu espiritual, que é a minha essência verdadeira, que é aquilo que continua fluindo, que me movimenta, aquilo que me dá ânimo, força, dá tesão na vida mesmo para ir, dá. Então, o que você mostra para os outros é a máscara, não é o que você é. Estava conversando essa semana com uma pessoa, ela disse assim, nossa, todo mundo fala que eu sou comunicativa, que eu sou feminina, nossa, que eu tenho um jeito feminino. Eu falei, aham, acredito em todo mundo. Ela falou, claro, todo mundo, é a mesma opinião. Aham. Isso é o que você quer que os outros pensem de você. Exatamente, é a máscara. Então, o que você quer que os outros... que você é uma pessoa poderosa, que você resolve muitas coisas. Que você é o grande salvador, que você é um benemérito da humanidade, que você abre mão das suas coisas, que você está sempre disponível para os seus amigos que você ama. Isso quer que os outros pensem de você. Mas isso não é a sua essência. Porque a sua essência, ela busca uma conexão com o seu eu superior, que é o seu eu espiritual. E o meu eu espiritual sabe que eu tenho que cuidar do meu destino. Isso sim, cuidar do meu destino é a minha missão. E voltando, e quando eu, como cliente, posiciono as pecinhas, eu vou posicionar diante dessa lógica da minha sombra. Eu mostro a minha sombra. E o terapeuta sábio, ele capta essa sombra, mas ele não mexe, ele não põe a luz forte na sombra. Ele põe uma luz mais suave, o tanto que o cliente consegue enxergar. Né? Agora, é lógico, para você fazer isso é um processo. Existem ferramentas, existe uma lógica, e isso você tem que aprender num processo que se chama curso de formação em constelação. O legal nos cursos de formação em constelação é que os cursos, eles são de transformação pessoal. Aí você fala, mas peraí, esse curso é terapia? Não, o curso não é terapia, mas ele é terapêutico. Tanto assim que nesse final de semana nós fizemos lá a formatura
da primeira turma aqui de Campinas, de consciência sistêmica, e foram 32 formandos. E nesses 32 alunos que eu tive esse ano aqui, 100% de aprovação do conteúdo do curso, do poder, da força do curso. E todas as pessoas que eu conversei, inclusive eu gravei alguns depoimentos e vou estar postando esses depoimentos aqui no meu Face e provavelmente no YouTube, para que vocês tenham uma dimensão que este curso que eu estou dizendo, do Consciência Sistêmica Campinas, que vai acontecer agora, ele tem essa propriedade de te dar ferramentas para você lidar com o outro, te dar ferramentas para você lidar com você. E aí, quando você vai aprendendo, e por isso que tem que ser um processo, porque não é uma vez só, não é mágica, você entende que você constrói a sua vida. Fizemos uma constelação lá em Araraquara, recentemente, um mês atrás, e toda a constelação eu levo uma frase para aquele grupo. E a frase que eu levei para o grupo lá de Araraquara foi: se a sua felicidade depende do outro, ela não é sua. É. E eu diria, complementando, ela não é felicidade. É como se o seu fogo, sua chama, depende do gás que está na mão do outro. Na hora que ele fecha o gás, a chama apaga. Então você não tem uma chama própria, você tem a chama que vem do outro. E aí eu iria um pouquinho mais longe. Eu perguntaria: o que é a felicidade? Que é o que todos buscam. O que é a felicidade? E a felicidade tem a ver com muitas questões. Tem a ver com a minha harmonia em relação ao passado, tem a ver com aquilo que eu faço, as minhas escolhas. E se eu fiz escolhas, isso é importante, inadequadas no meu passado, eu vou colher algo que não é bom para mim. Eu vou colher algo que me afasta da minha essência. E aí eu preciso voltar. E voltar é um processo. É que nem a pessoa que quer parar de fumar. Ah, quero. Então ela chega, quero parar de fumar. Me dá um remédio mágico. Ou quero parar de comer doce. Me dá um remédio que tira a vontade de comer doce. Ou quero emagrecer. Me dá um remédio que tira meu apetite. Eu estou falido. Me dá a solução para o dinheiro voltar, para eu voltar a ter dinheiro. São 4 situações que esperam uma mágica. E mágica não existe, entendeu? Então, primeiro é entrar naquela questão, mergulhar. Eu estou num casamento que não tem nada a ver comigo, ou tá problemático? Ok. Então, eu vejo o que me levou a entrar naquele casamento. O quão importante foi permanecer aquele tempo, até aquele dia, lá. E aí você acolhe, aceita, você não rejeita, você não critica o outro, porque o outro foi escolha sua. E você simplesmente... Aí sim, quando você entra, você começa a ver se você ainda precisa daquilo, é lógico. Daquele trabalho, daquela profissão, daquela sociedade, seja lá o que for. E quando você não precisar mais, naturalmente, aquilo se vai. Naturalmente. As coisas mudam, né? Deixa eu ver, tem mais algumas coisas escritas aqui. Odete, uma aluna sua, falou que é maravilhoso. Exatamente, Amara. Esse curso, ele é maravilhoso. E a Odete é uma pessoa que teve muitas transformações e já está pondo em prática, já está começando um grupo, já está fazendo constelações, e ela trabalhava em empresa. Então, ela é um exemplo daquilo. Estou num lugar que não é mais meu. É um processo. Quero parar de fumar. Ah, ok, então vamos lá. Eu vou pegar, então, isso aqui, ó. Isso aqui é um cigarro. Esse cigarro dá câncer de pulmão, dá câncer de laringe, de língua, te dá câncer de estômago, blá, blá, blá. Você vai parar de fumar por causa disso? Alguém para? Não.
Ele não começou a fumar. Ele começou a fumar por uma questão lá na sombra. Então, nós temos que mexer com a pessoa. Voltando ao curso de consciência sistêmica. Por isso que esse curso, ele é de transformação pessoal. Né? E ele vai ajudar a usar esses elementos, como eu estou dizendo, e fazer essas leituras. Muito bem, e aí? E como lidar com as dificuldades? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Conquistar nossa plenitude para poder conquistar os caminhos, sim, mas a plenitude está onde? Aprendi nessas minhas buscas internas sobre o que é a solitude e solidão, né? E fiquei impressionada. E é bem isso, não é solidão, é solitude. Ah, um mergulho interno e uma descoberta. Claro. Quando que você está pronta para viver com alguém? Quando você está pronta para se relacionar com alguém? Quando você está pronto para ser feliz no relacionamento? A resposta é quando você aprende a viver sozinho. Quando você aprende a viver bem com você. Aí, naturalmente, você não precisa mais do outro. E aí vem o outro, leve. Ele não tem a obrigação de te fazer feliz. Ele não tem a obrigação de preencher nada dentro de você. Ele não tem a obrigação de cuidar de você. Ele não tem a obrigação de preencher um vazio. Ele simplesmente é. E aquele ser, aquela maneira de ser do outro ou da outra é agradável e você pode caminhar junto e fazer um projeto de vida junto com essa pessoa. Isso é importante. Mas isso, Adailton, não parece um pouco egoísta no sentido de pensar em nós quando queremos mudar e quando se tem filhos? E quando percebemos que o marido, por exemplo, ficava depressivo e a vida acabará para ele. Bom, então você já não vive para você, você vive para tapar o buraco dos outros, tapar o vazio dos outros? O que você está fazendo aí? O que te levou a ter essa sensação de poder, de ser o salvador do outro? E quem que ocupava esse lugar dentro dele antes dele conhecer você? Quem está com o poder? É a vítima ou é o salvador? Quem manda mais? Quem controla? Quem determina? É o coitadinho ou todo-poderoso salvador? Respondam. Né? A conclusão é a vítima. E quando as pessoas colocam os bonequinhos, eles vão colocar, sim, muitas vezes, a pessoa como salvador. Ou ele se coloca como vítima, lá no cantinho, coitadinho. Todo mundo aqui, ele é afastado lá. Duvidem. Gente, de uma pessoa é algo sagrado, é uma responsabilidade. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E voltando, por isso que é um processo, curso de autotrabalho, de trabalhar a própria pessoa. Dou uma olhadinha ali de vez em quando para ver as mensagens, tá? E, então, vejam, ela tem que ter, primeiro tem que compreender o que é a oralidade, o que é o traço de caráter oral. Se ela entende o que é traço de caráter oral, ela vai poder lidar com isso. Ela tem que aprender sobre isso. Tem que ter mecanismos. O que ela busca no cigarro? O que o cigarro preenche nela? Qual o prazer? Para onde ele leva? Será que ele está indo para a vida ou ele está indo para a morte com aquele cigarro? Para a morte. Está se matando aos pouquinhos. E o que faz com que essa pessoa esteja se matando? Entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Tá? Agora, uma coisa muito comum, eu vou dar uma dica aqui para vocês. O posicionamento de bonecos. As pessoas colocam assim, ó. O pai aqui, a mãe aqui, e ele se coloca onde? No meio. Dá pra ver, né? No meio. É o posicionamento de bonecos mais comum que existe. O cliente, o paciente, no meio, entre o pai e a mãe. Então, isso tem uma importância, que é onde muitos de vocês estão localizados e onde eu estive localizado. Entre o pai e a mãe. Separando e unindo. Fazendo com que eles permaneçam juntos e ela de ligação, quer dizer,
Se eles não se dão bem, brigam e estão se separando, um entra no meio para juntar para que os pais não se separem. E isso acaba marcando a vida dessa pessoa, e ela vai ter essa postura, vamos chamar de conciliadora da vida, o resto da vida. Ela vai ter essa postura de querer unir os outros. Isso vai dar uma capacidade para ela. Só que uma ilusão. Essa que a Ana Maria colocou. É que se eu largar o fulano vai se matar. Também a opção. Se ele vai se matar, ele já está morto. Se você é a vida dele, ele já está morto. Então, trate as pessoas como seres, com respeito, com adulto. E assim, sobre o egoísmo, para terminar, nós já estamos aqui com 45 minutos, para encerrando. O que é o egoísmo? Egoísmo é quando a pessoa só pensa nela. Vou dar um exemplo, tá? Então, tem uma cestinha na minha frente e tem 5... Vou falar uma coisa bem gostosa, hein? Uma bomba. Bomba de creme, tá? Tem 5 lá. E nós estamos em 3, ok? Eu sento diante disso e como uma, como duas, como 3. E deixo uma para cada um, para o outro, para não falar que eu deixei nada. Isso é egoísmo. Isso eu estou pensando só em mim. Se bem que os outros poderiam se defender. Falar, opa, devolve, que você está pegando o meu. É outra coisa. Então as pessoas podem se defender. Mas basicamente, quem acusa o outro de ser egoísta é o egoísta. Ele diz assim, você não pensa em mim. Você é egoísta porque você não pensa em mim. E eu pergunto, quem que está pensando mais nele? É quem está falando ou quem está ouvindo? Lógico, quem está falando. Está dizendo, ele não está pensando em você, então é egoísta ele. Então, muito cuidado com essas questões, são armadilhas, são sofismas. Célia, o curso com sistema é transformador. É isso mesmo, Célia, é transformador. Ele não é terapia, mas ele é terapêutico, porque primeiro eu me conheço. Primeiro eu me conheço e depois eu posso conhecer o outro. Primeiro eu lido com a minha dor, com o meu sofrimento, e aí eu posso lidar com a dor do outro. É diferente de um curso de medicina ou de psicologia, em que a pessoa aprende os problemas de todo mundo, menos resolver o dela. Na constelação, a gente aprende o contrário. A gente começa resolvendo, eu comecei resolvendo o meu problema. Fiquei anos fazendo constelação e cuidando de mim, resolvendo a minha questão. Foram 3 anos intensos de tomada de consciência, de muita dor, de choro, de solidão, de solitude, de acertar, de errar, de quebrar a cara, para depois falar, opa, agora eu estou aprendendo a lidar com essas coisas, agora é um caminhar, e aí vai subindo no edifício, você vai subir nos andares, 5º, 6º, chega no 10º e vai. E aí tem gente que está lá no primeiro, gente está no térreo. Então, e conforme eu vou subindo, eu consigo levar as outras pessoas na altura, no andar, até onde eu estou. Né? Então é importante esse trabalho pessoal, por isso que é necessário, antes de mais nada, eu me curar, eu me conhecer. E os bonequinhos são ferramentas incríveis para você poder também ajudar outras pessoas. O que é sofisma? Sofisma é a junção de 2 verdades que implicam numa mentira. Então, por exemplo, o tomate é vermelho. O morango é vermelho. Portanto, o morango é tomate. Claro, porque se o tomate é vermelho, o morango é vermelho. Claro, logicamente, o morango é tomate. Simples assim. Isso é um sofisma, né? Você juntar 2 conceitos verdadeiros e concluir uma terceira, juntar eles e fazer uma conclusão, uma tese errônea. E a gente faz isso na vida, quando criança, eu vou juntando, né? Então, conclusões.
como criança, levo para o mundo adulto, e isso me traz muitos prejuízos. Importante, né? Então, não cair em sofismas. Tá? Cuidado com as palavras que você usa. Valorize o conceito de cada uma das palavras, porque é muito importante a comunicação. Comunicação verbal, daquilo que eu falo, talvez vocês tenham entendido diferente do que eu quis falar. 10, 15, até 20%. E se você for falar para uma outra pessoa aquilo que eu falei, você já vai mudar algumas coisas. E assim por diante. Então, o que a gente se comunica é muito importante. Não sei se vocês notaram, eu tenho uma preocupação na escolha das palavras, para que elas minem, para que elas signifiquem exatamente o que eu quero dizer para vocês. Tá bom? Então, recapitulando a nossa conversa de hoje. Sofisma é uma postura incorreta. Pois é. É uma postura incorreta, é uma conclusão incorreta baseada em duas verdades. É isso mesmo. Obrigado, Ana Maria. Nós falamos, então, sobre, no começo, sobre diz-me com quem anda, te direi quem és. Então, a maneira como eu sou faz com que as pessoas que se juntem a mim sejam de um determinado padrão. Se eu mudo, as pessoas com quem você convive, contrário, hein? Se você muda as pessoas com quem você convive, você também muda. Se você muda de cidade, de país, você também muda. Ok? Falamos que as pessoas olham para os problemas e não conseguem achar solução. Claro, porque estão analisando os problemas. Falamos que quando uma pessoa fala de si mesma, ela sempre vai falar racionalmente. Que ela está falando da máscara. E nós queremos a sombra, porque na sombra que está a cura. Acesso à sombra, eu uso ferramentas, eu uso estratégias, e uma delas é os bonequinhos, a constelação com bonecos. E aí você abre a porta do inconsciente da sua pessoa. E ela está olhando para o problema e você começa a vislumbrar a solução. E através de perguntas, você vai fazendo essa pessoa pensar, questionando o que levou ela a chegar até ali, e ela vai tomando consciência para que ela, o paciente, efetue uma decisão interna, mental, emocional, e daí ela faça o que tem que ser feito. Então, eu nunca vou falar para um paciente chegar no meu consultório e dizer assim, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber. Ele sabe. Se eu conseguir mostrar para ele o quanto ele está perdendo de vida se matando, fumando, se isso tocar o emocional dele, ele vai parar de fumar sim. Porque o amor próprio foi fundamental. E daí nós estávamos dizendo também, finalizando, a respeito dessa solução, como sendo um processo. Então, quero parar de fumar, quero emagrecer, quero isso, quero aquilo, quero ser uma nova pessoa, quero resolver um problema financeiro. Um processo, começando com autoconhecimento, por que a pessoa entrou ali, e aí surgiu a possibilidade disso que eu estou trazendo também para vocês, o ano que vem, em 2017, tanto em Campinas como em São Paulo, um curso chamado Formação Sistêmica, que é um curso de autoconhecimento e um curso que vai ensinar você o processo, primeiro para lidar com você mesmo, e segundo, para lidar com os outros, a nível como ajudador, como constelador, como terapeuta, como amigo, enfim, como alguém que quer ser um canal de transformação da vida dos outros. E queiram sair da máscara, sair dessa coisa que não leva a nada, que é as aparências. Isso não preenche a vida de ninguém. Vamos lidar com a sombra, sim. É duro, é. É difícil, sim. Dói, dói. Mas olha, guarda uma frase para a gente terminar. A mentira dói a vida toda. Né? A verdade dói um pouquinho, mas liberta, mas cura, transforma. Né? Quer ficar com a mentira, quer ficar nas aparências, vai passar por essa vida
superficialmente. E quando chegar lá e for fechar os olhos com a sensação de que não viveu a própria vida, viveu para os outros. Na máscara, vai ficar nessa superfície. Quer mexer na sombra? Vamos junto. Eu posso te ensinar como, porque eu mexi com a minha. Entre em contato comigo e nós vamos trabalhar juntos num longo processo que vai fazer a vida ficar mais leve para você e para mim. Você vai aprender comigo e eu vou aprender com você. Ok? Um forte abraço, agradeço a sua estadia até aqui.